Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará no seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão unidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E ele colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai. Recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer, eu estava com sede e me destes de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em casa, eu estava nu e me vestistes, eu estava doente e cuidastes de mim, eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que fizestes isso a um dos menores dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer, eu estava com sede e não me destes de beber. Eu era estrangeiro e não me recebestes em casa, eu estava nu e não me vestistes, eu estava doente na prisão e não fostes me visitar. Então responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, ou como estrangeiro, ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos aplaudir o Santo Evangelho. Ó Senhor, vossas palavras são Espírito. Pode se sentar. Vai cantando esse salmo, esse refrão. Ó Senhor, vossas palavras são Espírito e vida. Nós te pedimos, Espírito Santo, venha falar conosco nesse momento. Usa de mim, das minhas palavras, que o Senhor de fato apareça e sua glória brilhe nesse momento. E abra o nosso coração e o nosso entendimento para te ouvir, Senhor, para guardar a tua palavra no coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus queridos irmãos e irmãs, você aqui, você nos acompanhando em casa, nós estamos na missa da Sagrada Família. Olha essa imagem linda da Sagrada Família, o Elias já vai filmar aqui para nós. Nós estamos nessa missa, rezando pelas famílias, para consagrar as nossas famílias a Jesus, Maria e José, pedir que eles intercedam por nós e tendo-os sempre como exemplo de amor, de entrega, de respeito, de doação mútua, né? Pedimos a intercessão de Maria, Jesus e José. Você pode repetir depois do padre, por gentileza? Jesus, Maria e José. Não precisa nem repetir, que vocês já sabem, né? Jesus, Maria e José. Vamos dizer agora no singular: minha família. Jesus, Maria e José, a minha família vossa é. Uma salva de palmas à Sagrada Família.
Pode ser mais forte. Jesus, Maria e José, que são modelos para nós. Veja bem, querido filho, querida filha, você aqui, você em casa. O evangelho de hoje é um evangelho profundamente claro, autoexplicativo. Eu confesso que existem citações das Escrituras, diante das quais a gente, às vezes, como padre, como sacerdote, se sente até inapto em dizer alguma coisa, em explicar, porque é tão evidente, né? É tão autoexplicativo, é tão claro o que Jesus está dizendo aqui hoje. E é importante nós, na sensibilidade moderna, essa ultrassensibilidade. Tudo dói muito. Se a pessoa olha feio para um cachorro, ela vai preso. Se ela fala de alguém, tudo é bom, tudo é amor, tudo é paz. Olha, não é isso que o evangelho está dizendo, não. Jesus está dizendo que tem ovelha, mas tem cabrito. Ou seja, nem todos se salvam. No final não vai acabar em pizza, vai ser tudo bonitinho. Tudo tão, ai, que fofinho. Eu acho que nós estamos retrocedendo muito no Ocidente. A gente vê uma guerra anunciada hoje, né? Infelizmente, lá com relação à Rússia e à Turquia. A gente vê que a nossa hipersensibilidade diante de momentos como esse não ajuda, né? A vida é dura. As situações são duras. A história humana é uma história dura. Muitas guerras, muitas coisas aconteceram ao longo dos séculos, né? Então, eu vejo que esse é um tempo no qual Deus está nos chamando a sermos mais resilientes, gente. Nenhum santo se tornou santo sem ser resiliente. Nenhum santo se tornou santo, os mártires, por exemplo, sem têmpera, sem resiliência, sem a virtude cardeal da temperança. Você acha que alguém era capaz de falar, corta minha cabeça, mas eu não vou negar Jesus? Como tanto aconteceu nos 4 primeiros séculos da igreja e ao longo de todos os séculos na história cristã. Resiliência, temperança. Mas hoje em dia, tudo está bom, né? Todo mundo ganha um troféu, até quem jogou mal. Todo respeito, mas pelo amor de Deus, né? Nós estamos formando, me perdoe, mas parece que a gente está retroagindo em muita coisa, né? Eu penso que a gente deveria caminhar por equilíbrio, porque há 60 anos atrás, há 80 que seja, na Segunda Guerra, nós matamos quase 60 milhões de pessoas. Aí agora tudo machuca, você olhou feio, você vai preso, né? Mas tem que encontrar um equilíbrio, né? Claro, não desrespeitar o ser humano, sobretudo o mais fraco, como o Evangelho diz, não usurpar, né, a dignidade da pessoa humana, mas também não ser essa hipersensibilidade, essa coisa que tudo dói muito. Porque eu digo para você, amar é para gente forte. Amar é para gente forte. Sabe? Esses pó de arroz que a gente vê por aí, né? Eu acho que é só mais lá no meu estado, viu? Deve ser só lá no sul, mas em outros lugares não tem. Sei. Tanto pó de arroz, o cara casa. Ai, padre, eu vejo que eu não gosto mais dela. No fundo ele está dizendo, padre, acabou o sentimento e começou a dureza do dia a dia. Mas o cara tem 40 anos, eu falava isso na pregação que eu fiz sábado pela TV Canção Nova. O cara tem 40 anos e continua agindo, tem 50 anos como se fosse um adolescente, um molecão. É que eu quero sentir muito prazer e olhar para ela e suspirar. Meu amigo, você tem 15, não, tenho 50. Então para de agir que nem um adolescente. Você não viu que você é um tiozão, né? Tiozão e achando que é um garotão, né? É ridículo, ridículo. Aí larga a esposa, 30 anos casada, a mulher que deu a vida por ele, que cuidou dos filhos dele, para ficar com uma de 20 anos mais nova que ele, e ainda se ilude achando que é bonito, que é bonito. Eu sou gato, é gato, acaba o seu dinheiro para você ver. Tem espelho? Não, tio, né? Ou se não, vô. Mas é uma ilusão, o vozão achando que está abafando. Só a novinha só quer o seu dinheiro, infeliz. Feliz não, abençoado, né? Vamos suavizar. Feliz mesmo, mas é uma ilusão. Por quê? Porque para amar tem que ser forte. Para amar tem que ter temperança. Para amar tem que ter resiliência. Para viver isso que o Evangelho está dizendo aqui, não é para fraco não. O amor é para pessoas decididas por Deus. O amor é para pessoas que saíram desse nhen, dessa nossa geração. Tudo dói muito. E mais uma vez eu digo, eu não estou dizendo que a gente tem o direito de humilhar as pessoas, não é isso. Eu estou dizendo que a gente passou do limite. Sabe? E que nós precisamos nos decidir a amar. E amar dói. Amar do jeito certo, do jeito que o Evangelho ensina, dói. Porque você percebeu o que Jesus está dizendo hoje? Você percebeu? Jesus está dizendo o seguinte: eu habito naquele que faliu. Porque Jesus só está falando de gente boa, né? Pessoa pelada, você já viu alguém andando pelado por aí? O nu, né? Nu e me vestis.
Imagina se entrasse aqui agora, Deus não defende, né? Uma pessoa lá no fundo assim, do jeito que Deus criou. Eu já falei, eu te repreendo em nome de Jesus. E todo mundo aqui assustado. Mas é desses que Jesus está falando. Jesus está falando, eu me escondo, eu habito o nu, que não tem o que se vestir, né? Como se vestir. Eu habito o preso, aquele que está preso. E quem? As pessoas são presas por motivos bons, gente. As pessoas são presas por motivos de violência, de assassinato, de roubo, de estelionato. Mas olha só a lógica desse evangelho, e olha como a gente tem que ser forte para viver isso aqui. Olha como não tem que ter nhenhenhê. E essa frescuragem que a gente vê por aí, essa hipersensibilidade para a gente viver isso aqui. Jesus está falando, eu habito no preso, ou seja, e o preso está lá muito, na grande maioria das vezes porque fez algo ruim. Eu habito no estrangeiro. E veja bem, porque tem gente que é muito assim, chega um europeu, bonitão, rico, todo mundo acolhe bem o estrangeiro. Mas o estrangeiro que o evangelho está falando é aquele que está num degrau social, num status social inferior ao nosso. Porque todo mundo quer acolher os estrangeiros que vêm para cá ricos e bonitos. Mas e os estrangeiros que estão chegando do Haiti, da África, de outros lugares com conflitos, né? Por exemplo, a Síria e tantos lugares. Como que nós brasileiros acolhemos? Nós acolhemos mesmo? Será que você e eu acolhemos os estrangeiros? Será que eu e você vestimos os nus, aquele que não tem roupa, né? É claro, eu sei que o problema é complexo, né? O problema é complexo, o problema não é só nosso, cristãos. O problema é também do governo, é também da prefeitura. Por exemplo, em São Paulo, estima-se que tem mais de 98 mil pessoas na rua. Morando na rua. Em São Paulo, quem mora em São Paulo, eu morei muito tempo na capital paulista, é comum você ver criança comendo lixo. E quando você fala de 98 mil, não é algo que eu, Padre Adriano, morando lá na Canção Nova, que vive de doação, vou conseguir resolver. Claro que eu fiz a minha parte, lutei sempre para fazer a minha parte. Tem que ter vontade política também, os governos têm que pensar que isso é um problema do país. Mas lá em São Paulo, eu já falei isso em outras pregações e repito, quando eu cheguei em São Paulo, fui ordenado padre e fui transferido para a Canção Nova lá. Gente, eu fiz uma cirurgia e tive que ficar em casa, né? E era a época das eleições municipais. E eu me escandalizei de ver aquela cidade com tanta gente comendo lixo na rua. Tanta gente morando na rua, meninas, jovens, crianças. E eu fiquei em casa por causa da cirurgia e comecei a ouvir as propagandas eleitorais gratuitas. Gente, nenhum candidato sequer mencionou o problema. Eu vou tentar resolver o problema da população de rua. Não, não. É simplesmente, eles são invisíveis. Todo mundo faz de conta que eles não existem. Todo mundo faz de conta que não tem ninguém comendo lixo. E está todo mundo seguindo a vida. Em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro. Mais uma vez eu digo, eu sei que é amplo. Fazendo uma análise sociocultural, é amplo o problema. Não é só da igreja. Também da igreja. Mas também dos governos. De quem pode fazer e não faz. É um pecado gravíssimo de omissão. Mas nós estamos olhando hoje para nós, né? Não vou começar a fazer a análise do todo, que a gente não para mais de refletir. Mas para nós, Jesus está nos mostrando que Ele habita quem não presta. Me perdoe, mas é isso que o Evangelho está dizendo. É o preso. Não presta ou foi uma falência na vida, né? Porque uma pessoa presa é uma pessoa que faliu como pessoa. Ela não tem condição nem de ficar solta, porque ela não consegue conviver com os outros. Uma pessoa que está na rua, humanamente falando, ela faliu como pessoa, como indivíduo, ele não conseguiu se sustentar. Uma pessoa que foge do seu país, faliu como indivíduo, né? Não conseguiu se manter, não conseguiu ter sucesso. Humanamente falando, claro. Mas Jesus está dizendo, eu habito essas pessoas. Eu me escondo nessas pessoas. E para amar essas pessoas nas quais a gente vê, porque mais uma vez eu digo, quando é o bonitinho, o riquinho, o famosinho, todo mundo quer ajudar, né? Eu já vi tanta essa hipocrisia na minha vida, sobretudo num tempo no qual eu morei numa cidade um pouquinho menor. Eu lembro que era assim, o filho do rico lá na cidade, quando ele batia o carro e matava alguém, ai coitadinho, ele estava cansado, né? Agora quando era o filho do pobre, o que não tinha pai, não tinha mãe, ele tropeçava na rua e fazia alguém cair, uma senhora cair, tinha que prender esse infeliz, sem vergonha. Infelizmente o mundo é hipócrita. O mundo valoriza o que Deus despreza e despreza o que Deus valoriza. Por isso que não dá para ser cristão, cristã, assistindo novela.
Por isso que não dá para ser cristã e cristão de verdade pensando como esse mundo pensa, com esses valores fúteis, que na verdade são contra-valores, que destroem a pessoa, que destroem a família. Para ser cristão de verdade tem que remar contra a correnteza, tem que subir contra a maré na Piracema. Tem que subir contra a maré, não dá. Ah, eu sou cristão, mas eu não sou fanático. A maioria das pessoas que falam isso para mim, eu sou cristão, mas não sou fanático, está dizendo assim: padre, eu uso aqui a capa de católico, mas vivo coisa nenhuma e sou mais mundano que quem está fora da igreja. É isso que as pessoas falam para mim. No fundo, me perdoa. Eu sei que tem gente que passa do equilíbrio ali, às vezes não tem equilíbrio para viver a fé. Tem, mas gente, de 0 a 10 é 1,5%, e olha lá. Mas a grande maioria das pessoas que chegam e me falam: olha, padre, eu sou cristão, tá? Mas eu não sou fanático. No fundo ela está dizendo: olha, padre, eu sou cristão, mas eu penso como o mundo, eu me alimento só de novela, eu não leio a Bíblia, eu não vivo a caridade concreta, eu faço aborto, eu apoio modelos de família que são contrários à Bíblia, ao que Deus ensinou. No fundo é isso que está dizendo. E se assusta quando vê alguém que vive a fé, né? Eu lembro quando eu trabalhava numa empresa, uma multinacional, um tempo que eu trabalhei lá ainda no Paraná, que certas vezes quando as pessoas viam que eu vivia mesmo a minha fé, falavam assim: ah, você é evangélico? Eu falava: não, eu sou católico, né? Eu estou tentando viver a minha religião, né? Ou, mas o que tem aquele rapaz que ele vive tanto, que ele é tão religioso? Não é tão religioso, ou é cristão ou não é. Porque dizer que é cristão, mas não viver o cristianismo é mentira, né? Mas para viver isso aqui, meu irmão, minha irmã, tem que ser forte, ou tem que buscar força em Deus. Porque, como eu te disse, as pessoas hoje confundem amor com sentimento, confundem amor com prazer. A mulher me dá prazer, então eu a amo. Ela não me dá mais prazer, eu descarto. Isso não é evangelho, isso é contrário à vontade de Deus. Isso é uma mentalidade diabólica. Eu casei com um homem, ele não tem mais dinheiro, eu descarto. No caso, né, a mulher dizendo: tal pessoa me incomoda, eu descarto. É essa mentalidade que o Papa Bento XVI chamava de indiferentismo, né? Que está por trás, por exemplo, do aborto. Ah, vai me incomodar, então eu mato. Eu sei que a questão é complexa, né? Mas todo mundo pensa no direito da pessoa, que tem que pensar. Mas e no direito da criança que está ali, que é um outro ser humano? Não é mais a mãe nem o pai, é um outro ser humano. Quem que pensa no direito da criança? Só a igreja? Será que não tem nenhuma legislação que pensa? E é interessante, todo mundo que defende o aborto um dia nasceu, né? Eu gosto de olhar para os abortistas e falar: parabéns por você defender o aborto. Se a tua mãe tivesse pensado como você não estaria aqui. Não estaria aqui. Mas a gente, não, é um modismo. Os cristãos querem ser aceitos. Olha, o cristão de verdade, ele não vai ser aceito por esse tempo, não vai ser aceito pelas pessoas mundanas. E se ele for, tem alguma coisa errada. Porque não dá para ser cristão não vivendo o cristianismo e não pensando como Jesus. Sabe, o evangelho está na contramão. O evangelho defende a criança no ventre, porque tudo bem, eu sei que existem situações difíceis, adversas, né? Como estupros e tantas outras situações, eu sei. Isso aqui não é uma mentalidade opressora, é uma mentalidade de pensar no indefeso que é aquela criança. Se a mulher não se sente em condição, ela pode doar para adoção, mas matar a criança dentro do ventre, o próprio filho indefeso. Se você tentar dar um tiro em mim, eu posso correr, eu posso me esconder, eu posso lutar com você, tomar a arma de você e te matar, porque eu sou adulto. Agora, uma criança indefesa dentro do ventre é um crime hediondo, é um pecado que clama aos céus, sabe? Ah, mas está incomodando, não me dá lucro, vai me dar gasto, então eu mato. É a cultura da eliminação, é a cultura do paredão, entendeu? Só que o reino de Deus não é assim. Deus, Ele não descarta, Ele conserta, Ele ama. E tem que ser forte para viver isso aqui, porque é muito mais fácil você, padre, o maridão engordou, eu vou ligar lá pedindo outro, vou ligar para a fábrica, está com defeito de fábrica aqui, manda outro, magrinho, barriga, tanquinho, né? Seria mais fácil assim. Aí você pensa nisso e olha para o seu marido, em vez dele ter barriga tanquinho, ele tem a barriga bujão, né? E você, ao invés de ter a cintura de violão, tem a cintura do peão, né? Aquele peão assim que rola aqui. No meio parece uma pera, né? É assim.
Mas mesmo sem ter a cintura fininha, mesmo sem ter a barriga tanquinho, é a pessoa que você escolheu, é a pessoa que Deus te deu. Você vai descartar? Claro, ajuda a pessoa para ela se cuidar mais. E você também, mulher, homem, se cuide, pelo amor de Deus, porque tem gente que casa, acha que ganhou um troféu e agora eu vou viver, né, com camiseta de político, sem pentear o cabelo, de pijama o dia inteiro dentro de casa. A mulher parece uma assombração. O marido chega em casa, leva um susto. Um dia um marido falou assim para mim, um amigo meu que é casado: padre, me dá uma oração de exorcismo, porque eu chego em casa, eu não sei se é minha mulher ou se é a assombração do enviado do cão, né? Porque está tão feia a bendita. Claro, ajuda o marido, não fica com essa cara amassada, né? Pelo amor de Deus. Mas claro, mas mesmo quando ela não tiver 100%, vai descartar porque não está bonitinha, ou porque o rapaz está gordinho, ou porque se decepcionou. Gente, nós estamos num tempo no qual a gente acostumou a descartar, mas Deus não descarta, Deus conserta, não é? Deus conserta. Hoje em dia é tudo mais fácil que na geração dos nossos avós, por exemplo, dos nossos pais, né? Mas antigamente não se descartava tanto, se comprava. Aliás, se consertava, desculpa. Hoje tudo se descarta. Por exemplo, tem celulares, eu não vou dizer a marca, mas esse celular que é bem famoso, bem bom aí, que parece que é feito para durar 1 mês e meio, 1 ano e meio. 1 ano, 1 ano e meio. Depois de 1 ano e meio a bateria começa a ficar ruim, só para você comprar o outro lançamento. Você já prestou atenção? Ele começa a não funcionar, a carga já não se mantém, porque é feito para você sempre trocar. Troca, joga fora, pega outro. Só que nos relacionamentos não é assim. Na família não pode ser assim. Deus quer que nós amemos, e amemos de verdade. E olha só, refletindo sobre isso, eu trouxe um texto aqui dos sermões de São Gregório de Nazianzo, bispo, o Horácio 14, lá do século IV. Olha o que São Gregório de Nazianzo disse a respeito do amor que nós devemos a Deus e ao próximo. Presta atenção. Considera de onde te vem a existência, a respiração, a inteligência, a sabedoria e, acima de tudo, o conhecimento de Deus. A esperança do reino dos céus e a contemplação da glória, que no tempo presente é ainda imperfeita como num espelho e enigma, mas que um dia deverá ser mais plena e pura. Considera de onde te vem a graça de seres filho de Deus, herdeiro com Cristo, e falando com mais ousadia, de teres também sido elevado à condição divina. De onde é que te vem tudo isso? Deus te deu tudo isso, e não é possível enumerar uma a uma das graças que Ele nos deu. Pergunto finalmente, diz São Gregório de Nazianzo: quem deu ao ser humano tudo aquilo que o torna superior a todos os seres vivos? Porventura não foi Deus? Pois bem, agora, o que Deus te pede em compensação por tudo isso, e acima de tudo, é apenas o teu amor para com Ele e para com o teu próximo. Sendo tantos e tão grandes os dons que recebemos dele, não nos envergonharemos de lhe oferecer nem mesmo essa única retribuição que ele nos pede, isto é, o amor. São Gregório de Nazianzo vai explicando, eu não vou ler tudo que o texto é grande, mas ele vai dizendo: olha para tanta coisa que você recebeu, a sua saúde, a sua capacidade de respirar, a sua família, a sua vida. Se Deus tirar a mão de sobre nós, a gente a gente morre, a gente não está mais aqui nessa existência. Mas São Gregório diz: olha, de tudo isso que Ele te deu, Ele te pede só uma coisa, o amor. Só essa coisa é muita coisa, né? O amor a Ele e o amor, sobretudo, ao próximo. E Jesus está nos dizendo, na lógica disso aqui, que nós o amamos precisamente nos falidos desse mundo, nos fracos, nos indefesos. Eu falei da criança no ventre. Quer mais indefesa que uma criança em gestação? Quer mais indefeso que um idoso? Mas Deus está escondido no fraco e no pobre. E veja bem, eu escuto muita gente com esse discurso: olha, padre, eu sou uma pessoa boa. Padre, eu não mato nem roubo. Só não matar e não roubar não adianta. Porque a Bíblia nos ensina que o pecado não é só fazer o mal, mas é não fazer o bem. O catecismo nos ensina que o pecado de omissão, o catecismo da Igreja Católica, é tão grande como o pecado deliberado de uma ação má. Por exemplo, quem aqui conhece aquela passagem dos talentos, a parábola dos talentos? Levanta a mão para o padre ver. Nossa, pouca gente. A parábola dos talentos é aquela passagem na qual Jesus contando que um homem,
Um rei foi viajar para o exterior, e entregou vários talentos ali para os seus empregados. Para um ele entregou 10, para outro ele entregou 5, para outro ele entregou 1. E o que tinha 10 trabalhou e fez render e deu 20 para o patrão quando o patrão voltou. Talentos era o dinheiro, né? Naquela época, a moeda. O que tinha 5 trabalhou, rendeu, fez render aquele dinheiro e devolveu 10. Mas o que tinha 1 ficou com medo e enterrou o dinheiro, e quando o patrão voltou, ele devolveu. Olha, está aqui o que te pertence, 1 talento que você me confirmou, que você me confiou. Só que o rei ali, dizia Jesus, o rei representava Deus, olhou para aquele servo e disse: você é um servo mau e preguiçoso, porque você devia ter trabalhado e feito render o que eu te dei. Por isso você vai ser jogado nas trevas, onde há choro e ranger de dentes, que é um sinônimo do inferno. Mas veja bem, aparentemente esse homem não fez uma escolha prudente. Ele estava com medo de talvez perder aquele talento. Ele enterrou, guardou, e quando chegou, olha, está aqui o que é teu. Não seria uma lógica humana você pensar assim? Sim ou não? Claro que é. Por exemplo, se você está com uma coisa que é minha, você está com medo de perder, enterra, guarda lá. Mas Deus o chamou de servo mau e preguiçoso. Por quê? Porque ele não fez o bem que ele podia fazer. Porque talento, multiplicação de talento tem a ver com generosidade. Tem a ver com que Deus te deu algo e você multiplica, ou seja, você transforma aquilo numa bênção para mais pessoas. Você não é egoísta, você é generoso, você ajuda as pessoas com o que você tem, você que tem condições. Você ajuda as pessoas com o que você é, você partilha o seu tempo, você evangeliza, você não é apegado à matéria, você compartilha, você dá comida, você dá roupa, você ajuda. Só que aquele homem, ele não fez nada de errado. Mas o não fazer dele se tornou um pecado tão grande como o fazer. Por exemplo, o rico e o Lázaro, aquela outra parábola fantástica. O Lázaro era um mendigo que sempre pedia esmola e comida à frente da casa do... Aliás, o Lázaro, justamente, Lázaro era um mendigo que sempre pedia comida ali à porta do rico. Mas nem a migalha do cachorro dava-se para Lázaro comer. Os dois morreram, diz essa parábola que Jesus contou. Lázaro foi para o céu, o mendigo, e o rico foi para o inferno. E Jesus conta que aquele rico avarento foi condenado. Mas por quê? Ele não foi condenado porque ele era rico. Ele não foi condenado porque ele se vestia bem. Ele foi condenado porque ele não deu esmola. Não é o ser rico o pecado dele. O pecado dele foi não fazer o bem, não abençoar o outro com aquilo que ele tem de bom. Você que tem condições, saiba que Deus te deu isso. Claro, você não vai ser imprudente, não vai sair dando tudo que você tem de uma hora para outra, mas para você ser uma bênção na vida de outras pessoas. Uma pessoa rica, por exemplo, que tem condições, ela tem condições de ser a resposta da oração de muitas pessoas. Uma pessoa que está rezando para ter uma comida, para ter uma situação ali favorável na sua vida. Se você pode abençoar essa pessoa, você está sendo instrumento da mão de Deus na vida dessa pessoa. E o ser rico não é pecado. O pecado é o apego, é a avareza. Você está entendendo? E veja bem, é muito concreto. O Papa Bento XVI, na quaresma de 2012, ele fez um discurso, abrindo a quaresma, na qual ele falava muito disso. Desse pecado da omissão, que tem como pano de fundo, que tem como fundamento alicerce, aquilo que o Papa chamava de indiferentismo e de desinteresse. O que é o indiferentismo do ponto de vista filosófico, teológico, que o Papa Bento XVI dizia? É justamente essa atitude: olha, o resto que se exploda, eu só vejo a mim. Eu sou indiferente. Indiferente com a situação do meu familiar que está sofrendo, indiferente com a situação da minha nora, da minha sogra. Sabe, e Deus não está pedindo o que você não tem, tá? Se você não pode ajudar, pronto, faz o que você pode. Mas se você pode, materialmente, ajude. Ajude a igreja, ajude os pobres. Se você pode também, relacionalmente, ajude. Porque às vezes a pessoa nem precisa de dinheiro, mas ela precisa de uma ligação, ela precisa de uma mensagem. Esses dias eu conversava com um amigo de Guarulhos, e ele me dizia que a mãe dele tem um Alzheimer bem forte, e ela precisou de cuidados especiais, e na casa dele eles não tinham condição. Aí ele conseguiu, graças a Deus, com trabalho, com muita luta, conseguiu um lugar no qual a clínica era especializada nisso, né? E ele, todo dia mesmo na correria com criança pequena, ele vai lá visitar a mãe. Toda semana, ele vai visitar a mãe. E fica com a mãe. Muitas vezes a mãe não reconhece ele, né?
A mãe confunde com enfermeira, a pessoa com Alzheimer perde a consciência, você sabe muito bem. Mas ele sempre está indo lá, ou seja, a mãe dele não precisava que ele levasse um cheque para ele, porque talvez no momento de Alzheimer ela até desse para alguém ou rasgasse, né? No momento ali de crise, desculpa, da doença, né? Ela não precisava disso, ele já estava pagando a clínica, ela tinha cuidados, mas ela precisava dele. E mesmo sem ela reconhecer, ele está indo lá, semanalmente, ficando com a mãe, levando os filhos, né, os netos, para a mãe ver, sabe? Então é concreto, o amor que Jesus está falando hoje é concreto, e a gente tem que fugir, como dizia o Papa Bento XVI, dessa tentação do indiferentismo, ou seja, faço de conta que eu não estou vendo, como lá em São Paulo eu falei, as pessoas fazem de conta que não existe aquela população comendo lixo na rua, faz de conta que está tudo bem, mas não está tudo bem, existem milhares de pessoas comendo lixo na rua, não está tudo bem, sabe? E outra coisa, Jesus está dizendo o seguinte, que não é que você tem que, olha, o Evangelho não está falando, vai lá e pergunta, você trabalha, vai lá e pergunta, você é um bom cidadão para você doar? Não, está falando, ajude. Claro, se você está vendo que você vai dar dinheiro para uma pessoa e ela vai comprar droga, é melhor você comprar uma comida e dar a comida, porque drogado também tem fome, né? Mas se você pode ajudar, não fique perguntando demais. Sabe, se você pode ajudar o nu a ter uma roupa, como disse o Evangelho, se você pode ajudar o faminto a ter comida, se você pode ajudar o desabrigado a ter um abrigo, se você pode ajudar dando um emprego, né? Você empresário, você filho, filha que tem uma fazenda, que tem uma empresa, claro, o faça. E mesmo você que não é abastado na sua condição, ninguém é tão pobre que não pode ajudar nada, com nada, ninguém, sabe? Ajude, seja generoso, seja generosa. E saiba que Jesus vai dizer para mim e para você no dia do juízo: obrigado, porque naquele dia que você ajudou aquela pessoa difícil, aquela pessoa em necessidade, era a mim que você ajudava. Ou eu estive na sua porta pedindo e você não me ajudou. Você não foi generoso, não é? E disso depende a nossa salvação eterna. Jesus é muito claro. O que nos faz cabritos ou ovelhas, ou seja, dignos do céu ou do inferno, é a nossa postura diante de quem mais precisa. Encerro dizendo o que São Francisco de Sales disse na Filoteia, na introdução à vida devota, que a gente ama mais a Deus, amando, aturando, tendo paciência com as pessoas mais difíceis, mais em necessidade. É aí que Jesus mais se esconde. Vamos ficar em pé? Vamos cantar juntos a canção que as meninas prepararam para nós, depois nós vamos rezar um pouquinho. Quero convidar você a levantar os seus braços. Ou melhor, vamos já rezar um pouquinho. Levanta os seus braços, filho, filha. Saiba de uma coisa. O Senhor hoje está sacudindo, chacoalhando, eu e você, para que nós retomemos os bons propósitos que Ele já nos inspirou. Nós estamos na quaresma, tempos de bons propósitos. Talvez Deus tinha te inspirado um bom propósito, você foi deixando de ajudar as pessoas, ou dentro da sua família, né? Na missa pelas famílias nós refletimos nisso. Você ser mais paciente dentro de casa, você segurar o temperamento, o ímpeto, o gênio forte, você ficar mais em silêncio, você ser mais presente. Com os braços erguidos, reze comigo. Jesus. Pode ser mais forte, Jesus. Dá-me um coração semelhante ao teu. Dá-me um coração semelhante ao teu. Liberta-me, Senhor. Liberta-me, Senhor. Do orgulho que me impede de amar. Do orgulho que me impede de amar. Da avareza. Da avareza. Do apego. Do apego. Que me impedem de ser generoso. Que me impedem de ser generoso. Liberta-me, Jesus. Liberta-me, Jesus. Da vaidade. Da vaidade. Do egoísmo. Do egoísmo, Da indiferença. da indiferença, Que não me deixa ver Que não me deixa ver as necessidades dos outros. as necessidades dos outros. Dá-me um coração mais manso, Senhor. dá-me um coração mais manso, Senhor. Dá-me um coração mais paciente. Dá-me um coração mais paciente. Dá-me um coração mais humilde. Dá-me um coração mais humilde. Eu quero amar Eu Jesus. quero amar Jesus. Eu quero amar o Senhor Eu quero amar o Senhor. nos pobres, nas pessoas Nas difíceis, pessoas difíceis. naqueles que estão em necessidade. Naqueles que estão em necessidade. Eu quero assumir, Eu quero assumir como cristão, Como cristão. a minha responsabilidade social responsabilidade
responsabilidade social. Eu quero ajudar as pessoas. Eu quero ajudar as pessoas. Eu quero ser uma bênção na vida dos outros. Eu quero ser uma bênção na vida dos outros. Mais forte, purifica-me, Senhor. Purifica-me, Senhor. Derrama sobre mim agora, Senhor, Derrama sobre mim agora, a Senhor. unção do Teu Espírito Santo. A unção do Teu Espírito Santo. Diga com fé: vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem me batizar. Vem me batizar. Vem me encher, Espírito Santo. Vem me encher, Espírito Santo. Vem me dar compreensão profunda Vem me dar compreensão profunda de tudo que eu ouvi aqui. de tudo que eu ouvi aqui. Vem, Espírito Santo, e me batiza. Vem, Espírito Santo, e me batiza. E encha o meu coração. E encha o meu coração. Me liberta da mesquinhez de alma. Me liberta da mesquinhez de alma. Me liberta do apego ao que já passou. Me liberta do apego do que já passou. Faz-me aberto ao amor. Faz-me aberto ao amor. Vem, Espírito de Deus. Vem, Espírito de Deus. E me converta nessa hora. E me converta nesta Me hora. abra a oração. Me abra a oração. Ao jejum. Ao jejum. A esmola. A esmola. A caridade. A caridade. Eu quero imitar Jesus. Eu quero imitar Jesus. Eu quero amar quem é difícil. Eu quero amar quem é difícil. Eu quero amar os falidos deste tempo. Eu quero amar os falidos deste tempo. As pessoas que estão em necessidade. As pessoas que estão em necessidade. Porque eu sei que assim Porque eu sei que assim eu agradarei ao Senhor. eu agradarei ao Senhor. Eu caminharei para o céu. Eu caminharei para o céu. Vem me dar fortaleza, Espírito Vem Santo. me dar fortaleza, Espírito Vem Santo. me dar resiliência. Vem me dar resiliência. Vem equilibrar minha sensibilidade. Vem equilibrar minha sensibilidade. Dá-me a virtude da temperança. Dai-me a virtude da temperança. Espírito Santo, Espírito Santo. enche-me agora. Enche-me agora. Batiza-me agora. Batiza-me agora. Eu quero ter uma experiência contigo. Eu quero ter uma experiência contigo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito E com os Santo. braços erguidos, vamos cantar isso do fundo da nossa alma. Mantenha os seus braços erguidos. Eu me decidi, quero estar bem cheio do Espírito Santo. Meu coração está ansioso pela graça de Deus. O meu coração está ansioso pela graça de Deus. Vou clamar sem cessar, pois eu quero receber Poder. o poder transformador de Deus. Ele já nos prometeu, quem pedir receberá. Por isso hoje Não me canso de clamar. eu não canso de clamar. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, visitar meu coração. Me levar para as águas Me profundas. levar para as águas profundas. És o Consolador. És o Consolador. Fonte dos sete Fonte dos sete dons. A promessa do A Pai. promessa do Pai para nós. Uma vez mais esse refrão. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Fecundar Santo, meu coração. visitar meu coração. Me levar para as águas Me profundas. levar para as águas profundas. És o Consolador, fonte dos sete És dons. o Consolador, fonte dos sete A promessa do dons. Pai para A nós. promessa do Pai para nós. Vem, Espírito de amor. Cante, vem, Espírito de amor. 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 Eu quero convidar você agora, filho ou filha, a pedir com as suas palavras o Espírito Santo sobre você.
Vai soltando a sua voz, abrindo a sua boca, filho. Mesmo você que nunca rezou assim, não tenha medo. Você que não está acostumado, acha estranho. Não, peça agora, vem Espírito Santo sobre mim. Reza agora pedindo para Deus transformar o teu coração. Peça agora, vem Espírito Santo sobre a minha família. Apresente agora seus impossíveis, suas necessidades. Deus está aqui, Ele está ouvindo você. Eu peço, Pai, no nome de Jesus, derrama o Espírito Santo sobre nós. Vem Espírito Santo sobre quem está aqui. Vem Espírito Santo sobre quem está em casa. Vem Espírito Santo com poder agora e nos liberta dessa preguiça existencial, dessa preguiça no amor. Quantas pessoas com preguiça no amor, Espírito Santo. Quantas pessoas acomodadas, que não fazem nada por ninguém, que são indiferentes, egoístas, que são um peso morto, mas que só sabem reclamar, que se sentem mártires, vítimas, esse complexo de vítima, esse vitimismo que não deixa a pessoa dar passos no amor. Vem tirar o véu dos olhos dessa pessoa, Espírito Santo. Vem libertar da cegueira espiritual, da surdez espiritual, Espírito Santo. Quantas pessoas que estavam vivendo como vítimas, sempre com dó de si mesmas, sempre se sentindo injustiçadas, e por isso não amavam, se condenando a si mesmas, por não darem passos no amor, por não cuidarem de Jesus no pobre, no sofrido. Venha nos libertar, Espírito Santo, desse egoísmo que nos faz olharmos somente para os nossos umbigos, que nos faz percebermos somente a nossa vontade, os nossos desejos. Vem Espírito Santo, nos liberta do indiferentismo, que nós não sejamos indiferentes diante daqueles que estão sofrendo diante de nós. Vem Espírito Santo, nos dá um coração semelhante ao de Jesus. Vem nos batizar, vem nos encher, vem nos dar empatia para acolher as pessoas, para acolher o diferente, para acolher dentro da nossa casa aqueles que estão sofrendo. Muitas vezes, Espírito Santo, somos egoístas, vemos somente a nós mesmos e deixamos de amar, deixamos de obedecer a palavra do Senhor. Vem nos libertar desse vitimismo, desse egoísmo, dessa mania de nos interpretarmos como constantes mártires. Não, mesmo que tenhamos sofrido, sido traídos, nós precisamos amar. O Senhor nos ordena que amemos, que possamos ir para frente e fazer em tudo a Tua vontade. Vem Espírito de amor. Cantemos, vem Espírito de amor. Só essa parte para encerrar. Solta a voz. Vem Espírito de amor, cante. Vem Espírito de amor. Vem Espírito de amor. Vem Espírito de amor. Para encerrar, vem. Vem Espírito de amor. E vamos aplaudir o Espírito Santo que está vindo sobre nós, transformando o nosso coração, a nossa mentalidade nessa tarde. Pode ser mais forte. Ao Senhor toda a glória, toda a adoração.